Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Queremos te agradecer, Pai, por estarmos na tua casa, por estarmos reunidos, Pai, em teu nome. Pai, obrigado pelo teu Espírito Santo, Pai, nesse momento, nos ajudando, Senhor, a entender, compreender a sua vontade, Pai, para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos por espírito de sabedoria e de revelação, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós estamos crescendo em sabedoria, estatura e graça diante do Senhor, Pai, e diante dos homens, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo poder do teu Espírito Santo, Pai, operando através de nós, em nossas vidas, Pai. Obrigado pelos corações, Pai, recebendo a boa semente da tua palavra, como terras férteis, Pai, para poder, Pai, dar frutos e muitos frutos, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Fico feliz, mais uma vez, de estar aqui, adorando ao Senhor. É bom nós nos expor a palavra, aprender, a respeito da vontade de Deus. Nós sabemos, através da sua palavra, que a vontade de Deus para as nossas vidas, ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Deus, Ele não se interessa, irmão, que nós tenhamos uma vida frustrante. Deus, em todas as áreas da nossa vida, tanto na área financeira, tanto na área área ministerial, em todas as áreas, irmão, Deus quer que nós sejamos abençoados. Deus nos abençoou, e Ele quer que nós sejamos produtivos, Sejamos produtivos. Deus não quer que nós tenhamos uma vida frustrante, amém? Então precisamos, relembrando um pouquinho dos outros dias, das ministrações, nós precisamos nos expor à palavra, renovar a nossa mente, colocar a palavra de Deus, em nosso coração. É necessário que nós se esforcemos para isso, se dedicar a colocar verdadeiramente a palavra dentro de nós, amém? Falamos também a respeito do esforço que Paulo teve, trazendo as revelações da sua palavra para nós, e nós sabemos que o sacrifício que ele teve, nós não precisamos ter. Para nós está mais fácil. Nós alcançarmos os objetivos, alcançarmos o alvo que Deus tem para nós. Amém? Por causa dessa revelação da palavra, que nós temos hoje. Amém? Aprendemos também a respeito de nós. Deixa eu colocar aqui que eu... Renovação da mente. Precisamos ser como Salmão, de ter aquele espírito corajoso, de perseverar na palavra, meio que ainda, tendo os obstáculos, o urso que queria ali tragar, a vida do Salmão, para impedir que os frutos eles permaneçam. Então, há necessidade, irmãos, de nós perseverarmos, se dedicar a dar frutos. Amém? Aleluia. A importância de crescermos em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens, que nem Jesus mesmo, ele cresceu. Jesus, mesmo sendo Deus, ele precisou se esforçar. Ele precisou aprender, ele precisou se dedicar ao conhecimento daquilo que a Escritura dizia ao seu respeito. Amém, irmãos? Então, a palavra de Deus, ela tem promessas para cada um de nós. Nós que nascemos de novo, Deus, Ele tem promessas para cada um de nós. Amém? Ninguém caiu de paraquedas no Evangelho.
Ninguém caiu de paraquedas na igreja e vai viver, né, por si só. Mas Deus, Ele tem planos para as nossas vidas. Amém, irmão? Então você crê nisso? Você crê que Deus, Ele tem bons planos para você? Amém, irmãos? Deus tem bons projetos, bons planos para as nossas vidas. Amém? Aleluia. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos 11, 13. Diz assim: agora estou falando a vocês que não são judeus. Enquanto eu for o apóstolo dos não-judeus, terei orgulho do meu trabalho. Então Paulo aqui, ele no versículo 13, ele fala a respeito do orgulho que ele tinha, da alegria que ele tinha de evangelizar, de pregar a palavra, de anunciar as boas novas. Mas no versículo 14, né, diz assim: para ver se de algum modo posso incitar a emulação os do meu povo a salvar alguns. Né? Abra sua Bíblia em Atos 18. 18:5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus. Então Paulo, ele insistia em pregar aos judeus. Paulo, ele tinha consciência, né? Ele recebeu a palavra de Jesus, que era para ele pregar aos gentios, mas por amor ao seu povo, ele tinha essa insistência de pregar aos judeus. Nós podemos ver nesses dois versículos, mas quando Paulo ele ia para este caminho, nós podemos ver na palavra que ele enfrentava dificuldades para pregar o evangelho. Ele enfrentava dificuldades para anunciar a Jesus. Nós podemos ver, né, um pouquinho antes, em Atos 17, 32, que diz assim: quando ouviam falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. Então, estar no centro da vontade de Deus, irmãos, é necessário conhecer verdadeiramente a vontade de Deus. Ver se nós estamos andando ou fazendo aquilo que Deus ele nos pediu. Amém? Então, Paulo, quando ele começou a obedecer à vontade de Deus, você vê aí em Atos 18:6, opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Então, a partir desse momento, Paulo, ele começou a obedecer verdadeiramente aquilo que Jesus falou para ele, de andar, né, de pregar o evangelho aos gentios. Amém? E no versículo 10, do 17, diz assim: no 9, teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra do Senhor. Então é necessário, irmãos, que nós obedecemos à vontade do Senhor, sabe? Não olhando para as circunstâncias, não considerando
as necessidades, as nossas próprias vontades. Amém? Nós precisamos considerar aquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Amém? Não olhando para que o nosso coração, olhando para que a nossa mente, ela possa pensar, mas sempre olhando para aquilo que a palavra diz. Amém? Na questão de não olhando para as coisas naturais. Amém? Às vezes as coisas naturais que estão ao nosso lado, ou até mesmo as circunstâncias, elas nos querem desviar da vontade de Deus. E quando nós desviamos da vontade de Deus, nós passamos por dificuldades. Amém? Mas quando nós permanecemos na vontade de Deus, nós consideramos aquilo que Deus falou ao nosso respeito, a provisão de Deus para a nossa vida, a provisão de Deus para aquilo que nós vamos fazer. Amém, irmãos? Então, ou conhecer cada dia mais, ou se esforçar em estar na vontade de Deus, em considerar a palavra de Deus, nos traz uma vida de bênção. Deus, Ele é bom. Deus, Ele é bom, Ele tem bons pensamentos a nosso respeito. Deus, Ele não quer que nós soframos em nossa caminhada, em nossa vida ministerial, ou até mesmo na nossa família, ou na nossa casa, ou no nosso emprego. Amém? Então Deus, Ele tem bons pensamentos. Mas é necessário, amados, que nós se esforcemos, se dediquemos a conhecer a vontade de Deus. Amém? A estar firme naquilo que Deus ele falou para nós. Amém, amados? Glória a Deus. Aleluia. Então, Deus, Ele tem bons pensamentos a nosso respeito. É necessário que nós consideramos a sua palavra. Amém, irmão? Não consideramos a circunstância, não considerando, amém, aquilo que vem sobre nós. O diabo, na verdade, ele quer nos frustrar. Ele quer nos deixar frustrado. Amém? Não importa o lugar onde nós nascemos, não importa a escolaridade que nós temos. Deus, Ele não olha se você tem uma escolaridade boa, um ensino bom, um conhecimento bom. Mas Deus, Ele tem planos bons a seu respeito. Independente do seu trabalho, independente da escolaridade. Amém, irmãos? Então nós precisamos caminhar firmes naquilo que Deus projetou para nós. Amém? Aleluia. Aleluia. Em João 3, uma passagem maravilhosa. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, Nicodemos foi ter com Jesus, e Jesus falou aqui: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Esse poder, né, ver o reino de Deus, tem a ver com a habilidade de fazer.
Deus, quando nós nascemos de novo, Ele nos deu habilidade para fazer a sua vontade. Quando nós nascemos de novo, amados, nós recebemos de Deus tudo aquilo que precisamos. Por exemplo, se eu convidar aqui, né, uma pessoa para fazer o motor do meu caminhão, vou dar esse exemplo, eu acredito que vai ter pessoas que não vai ter essa habilidade. Amém? Eu vou chamar, ela vai lá tentar, mas ela não vai conseguir. Mas nós que nascemos de novo, que somos chamados para fazer a vontade de Deus, nós recebemos de Deus essa habilidade. Amém, irmãos? Então, quando nós nascemos de novo, nós recebemos de Deus a natureza de Deus. A natureza de Deus está dentro de nós, nos capacitando para fazer a sua vontade, para entrar na sua vontade. Amém? É necessário que nós consideremos a sua palavra, porque o lugar que nós estávamos, nós não podia fazer essas obras. Amém? O lugar que nós estávamos separados de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, afastados. Mas quando nós aceitamos a Cristo, Ele nos tira do império das trevas, aonde aquilo que era maravilhoso, aquilo que é poderoso, não nos alcança. Mas quando nós saímos daquele lugar, da posição que nós estávamos, porque aceitamos a Jesus, nós vamos para o reino de Deus. Aleluia. Às vezes nós não podemos olhar para aquilo que nós temos ao nosso lado, a circunstância, mas nós temos que olhar para dentro de nós. Aleluia. O Espírito Santo habita dentro de nós. Era isso que Jesus estava explicando para Nicodemos. Se não nascer de novo, não pode ver os milagres que você mesmo pode fazer. Amém, amados? Então nós temos que considerar o novo nascimento. Nós temos que considerar o que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Sabendo o que nós temos, sabendo o que nós podemos e sabendo quem nós somos em Cristo. Amém, amados? Considerando, é aquilo que eu falei, quando Deus te chamou, Ele não estava olhando a sua escolaridade, Ele não estava olhando a sua habilidade. Mas quando Deus Ele olha para nós, Ele vê Cristo em nós. Cristo em nós, amados. Aleluia. Esta é a consideração que nós temos que ter, essa é a visão que Deus tem a nosso respeito. Cristo em nós. Amém? Então nós precisamos andar nesse conhecimento, nessa verdade. Não olhando para aquilo que está ao nosso lado, não olhando para a circunstância, não olhando para aquilo que o diabo mesmo ele fala ao nosso ouvido. Porque palavras, elas podem saltar em nosso coração, que podem nos afastar. Mas quando consideramos aquilo que é a palavra de Deus, né? A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Então nós conhecemos a palavra, nós nos rendemos à palavra e somos libertos, caminhando no centro da vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. A importância, mal, de saber a vontade de Deus em nossa vida para ter provisões no nosso chamado. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus para estar andando no chamado que Deus tem para nós. Então há um esforço, há, né, um zelo, há um cuidado para que o chamado de Deus ele aflore em nossas vidas. Amém? Os dons, né, se dedicar, procurar com zelo os 9 dons que nós podemos ter, que nós podemos receber de Deus. Amém? Questão do nosso trabalho circular, nós estar no centro da vontade de Deus, mesmo
indo lá buscando o nosso ganha-pão, mas ter essa visão de que nós temos uma vontade de Deus. Amém? Na família, né? Esse cuidado que nós temos que ter de cuidar da família, de estar ali levando a palavra, ser como um sacerdote do lar, se preocupando, né, para que os nossos filhos cresçam, para que a palavra de Deus permaneça ali. Então, essa é a vontade de Deus. Amém? A dedicação ao conhecimento, né? A palavra, uma vida de oração. Estar no centro da vontade de Deus, amados, é ter uma vida de oração. É se dedicar à oração, né? Ao crescimento espiritual na oração em línguas. Quando nós se dedicamos a essa vertente da oração em línguas, nós crescemos espiritualmente. Crescendo espiritualmente por dentro. Né? Kenneth Hagin, ele comenta em um dos seus livros que após ele frequentemente, né, ele usar esse costume de oração em línguas, a esposa dele viu que ele estava pregando diferente. Ele estava falando diferente. Então essa questão de orar em línguas, né, de ter esse crescimento espiritual, nos faz viver a palavra, nos faz entrar na vontade de Deus. Amém, irmãos? Então, se dedicar a uma vida de oração, né? Ter esse coração mesmo, de se colocar, né, a orar a vontade de Deus. A oração em línguas é orar a vontade de Deus. Quando nós oramos em língua, nós alcançamos as pessoas que nós não conhecemos. Quando oramos em línguas, pessoas são alcançadas. Nós oramos a vontade de Deus. Nós oramos pela pessoa que Deus queria que nós orássemos. E às vezes nós nem sabemos. Mas o simples fato de nós nos dedicarmos, né, a essa vida de oração, nos faz livrar pessoas, alcançar pessoas, libertar pessoas. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Você está aprendendo? Amém. Alinhar com a vontade de Deus nos traz uma vida vitoriosa. Quando estamos na vontade de Deus, somos a carta de Cristo. Né? Nós precisamos, quando estamos na vontade de Deus, nós precisamos falar do amor de Deus. Né? Nós somos, né, a Bíblia fala que nós somos a carta viva de Cristo. Não somente levando, né, a palavra, mas a palavra em ação. Não somente falando a palavra, mas vivendo a palavra, demonstrando a palavra. Amém, irmãos? Somos ferramentas de Deus, nós somos como flechas na mão de Deus, nós somos como instrumentos de salvação para as pessoas. Amém? Estar no centro da vontade de Deus, amados, é alcançar as pessoas que foram salvas. Elas não sabem. Mas nós precisamos anunciar, há uma salvação para você. Alguém morreu para te dar vida, e vida com abundância. Amém? E vida com abundância. Estar no centro da vontade de Deus é provisão para os necessitados. Quando nós nos colocamos na vontade de Deus, nós alcançamos pessoas. Alcançamos aqueles que precisam de recursos, aqueles que precisam de salvação, aqueles que precisam de cura. Amém? Então essa é a vontade de Deus. Essa é estar alinhado com a vontade de Deus. Libertar os cativos. Deus nos chamou, amados. Não foi anjos que Ele destinou para libertar os cativos.
Nós temos essa responsabilidade de libertar os cativos, aqueles que ainda estão aprisionados pelo diabo, pelos pensamentos errados. Amém? Então, estar na vontade de Deus é libertar os cativos, né? Aqueles que estão na ignorância, que estão na ignorância. Então, nós somos tudo aquilo que a Bíblia diz que nós somos, nós temos tudo aquilo que a Bíblia diz que nós temos, e nós podemos tudo aquilo que a Bíblia diz que nós podemos. Amém? A importância de saber a vontade de Deus em nossa vida para ter provisão no nosso chamado. Acho que eu já li isso aqui, né? Isso mesmo, já li. Outra coisa, amados, é não duvidar, né? Outra coisa que o diabo, ele quer implantar em nós, né? Quer falar aos nossos ouvidos, é sobre duvidar do nosso chamado. Duvidar da vontade de Deus. 2 Coríntios 1:20. Diz assim: por quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito Santo em nosso coração. Amém, amados? Temos sim o amém sobre o chamado de Deus para as nossas vidas. Deus, Ele quer que nós entramos na vontade dEle. Deus tem planos para nós, para a nossa vida. Amém? Deus, Ele nos ungiu. Cristo, Ele nos ungiu para fazer toda e boa obra. Amém? Fidelidade à vontade de Deus. 2 Timóteo 2, de 1 a 5. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. O que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas. Isso mesmo, transmitiste a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participas dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve com negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então nós temos que sofrer, né, como bons soldados de Cristo. E aquele bom soldado, amado, ele não se desvia, ele não se enfraquece, ele não olha para as circunstâncias, ele não olha para as coisas que estão ao seu redor, mas ele olha para Cristo. É esse que nós temos que ter. Nós temos que ser como um bom soldado de Cristo, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Amém, amados? Então nós temos que ter, né, não olhar para as distrações, até mesmo as distrações lícitas ou as ilícitas. Amém? Ser fiel até o fim, de fé em fé. E esse ser soldado, quando nós somos soldados, nós passamos, né, por teste de fidelidade. Teste de fidelidade. Quando nós permanecemos na palavra, amados, isso é um teste de fidelidade. De que se somos fiéis ou não à palavra de Deus. Amém?
Então nós temos que ser fiéis, como bons soldados de Cristo. Tomar cuidado com seus próprios pensamentos sobre a vontade de Deus, né? Dificuldade de entender a vontade de Deus. Não se sentindo bem sucedido ou se sentindo indigno e desqualificado para a tarefa. 1 Timóteo 1,12. De 12 a 17. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Então Deus, Ele nos chamou para o ministério. A mim que no outro tempo era blasfemo e perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do Senhor, a graça do nosso Senhor, com fé e amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modo a quanto hão de crer nele para a vida eterna. Amém, irmãos? Então nós temos que crer em Cristo, crer no chamado de Deus, independente, amado, daquilo que nós éramos no passado. Amém? Deus, Ele nos escolheu. Deus, Ele nos escolheu. E não podemos deixar que sejamos indignos. Porque Cristo nos salvou. Cristo nos justificou. Amém? Nós somos justificados. Não somos mais pecadores. Amém? Para fazer a obra de Deus. 2 Coríntios 3, 4. Três, 4 diz assim: é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então nós fomos chamados para ser ministro de uma nova aliança. Não por mérito nosso, não por esforço nosso, mas Cristo, Ele alcançou isso para nós. Amém? Então nós temos essa responsabilidade, amados, de ser ministro da nova aliança. Essa aliança com superiores promessas. Amém? 2 Pedro 1:3. Diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória. Quando nós nascemos de novo, nós recebemos o que precisamos. Né? Aquele exemplo que eu falei do motor. Né? Nós recebemos de Deus aquilo que nos conduz à vida, né? A vida e a piedade.
pelo conhecimento de Cristo. Então, o conhecimento nos faz com que nós andemos na plenitude daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Sem esse conhecimento, nós passamos por dificuldades. Nós podemos ter uma vida frustrante. Mas quando nós conhecemos, né, o amor de Deus, nós conhecemos aquilo que Cristo conquistou para nós, nós podemos ter uma vida em abundância. Amém, amados? Uma vida abundante em Deus. É isso que Deus ele tem para nós. Uma vida abundante. Amém? 2 Coríntios 9, 8. Diz assim: Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Amém, amados? Então, há uma maneira de nós superabundar naquilo que nós estamos fazendo, através do conhecimento da palavra de Deus, através de nós nos expormos ao conhecimento de Deus. Amém? Nós somos abençoados em todas as regiões celestiais. Efésios 1, 3. Diz assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Então Deus nos abençoou, esse abençoou, amados, Deus nos deu dons. Amém? Ele nos abençoou com dons espirituais. Então, se nós recebemos dons, quando aceitamos a Cristo, nós recebemos dons para trabalhar, né, para fazer a vontade de Deus. Amém? Em 1 Coríntios 12, 7 e 11, nós vamos ver a respeito desses dons, né, que nos habilita, nos capacita, né, a estar fazendo a vontade de Deus, nos capacita a estar trazendo crescimento para o corpo de Cristo. Amém? 1 Coríntios 12, 7, do 7 ao 11, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então, os dons que nós recebemos de Deus, e todos nós recebemos, tanto seja um dom ministerial ou um dom, né, da manifestação do Espírito, ele tem um fim proveitoso. Então, todos nós recebemos dons de Deus para fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espírito, a um, variedade de línguas, a outro, capacidade para interpretá-las, mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas as coisas, distribuindo as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, quando nós aceitamos a Cristo, nós nascemos de novo e recebemos todos esses dons do Espírito. Nenhum de nós, amados, está desfavorecido no corpo de Cristo. Todos nós temos esse favor de Deus nos capacitando a fazer a obra de Deus, com excelência, com alegria, né, com um fim proveitoso. Nós somos capacitados, amados, para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas, né, para alcançar os perdidos, para trazer salvação
aqueles que estão longe do caminho de Deus. Então, nós precisamos nos esforçar, nos dedicar a um conhecimento daquilo que aconteceu conosco, quando nós aceitamos a Jesus. Eu estava falando a semana passada para a filha do irmão Edson, que era necessário, ela aceitou a Jesus aquele dia, era necessário ela ter esse conhecimento daquilo que aconteceu. Porque algo espiritual aconteceu na vida dela. Uma mudança, uma transformação. Talvez a um olho natural nós não podemos enxergar. Mas a um olho espiritual nós podemos entender pela palavra que algo maravilhoso aconteceu na vida dela. E aconteceu na nossa vida. Amém, irmãos? Então nós não podemos deixar com que essas verdades espirituais, elas fiquem desapercebidas em nossa vida. Amém? Porque nós temos, uma vontade de Deus. A vontade de Deus não é somente para nós vivermos uma vida regalada, mas uma vida onde podemos alcançar pessoas, onde nós podemos levantar pessoas, onde nós podemos curar pessoas. Esse poder, essa responsabilidade está em nossas vidas. Levando a palavra, curando pessoas. A palavra de Deus fala sobre impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Às vezes, uma pessoa ela fica doente do nosso lado e a gente, o que a gente faz é dar um Doril. Ou às vezes pegar um remédio e receitar. Uma vez até aconteceu com a Vanessa, tem uma pessoa com dor de cabeça aqui, impõe as mãos. É fé na palavra, irmãos. É fé naquilo que a palavra diz ao nosso respeito. Impor as mãos sobre os enfermos e eles curarão. E eles serão curados. Então nós precisamos ter fé naquilo que a palavra diz ao nosso respeito. Para nós alcançarmos tudo aquilo que a Bíblia diz, ao nosso respeito. Para nós alcançarmos vidas. Para nós transformarmos vidas. E vidas serem alcançadas pelo poder de Deus. Amém, amados? Então, Hebreus 12, para terminar. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca de alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e estando assentado à destra do trono de Deus. Então, nós devemos correr, amado, essa carreira. Nós devemos olhar firmemente para Cristo, ver o sacrifício, reconhecendo o sacrifício que Ele fez por nós, nos desembaraçando das coisas que nos trazem peso, que nos trazem dificuldades para fazer a vontade de Deus, para estar no centro da vontade de Deus. Existem barreiras, existem coisas se levantando ao nosso redor todos os dias, pensamentos, situações, que nos arrodeiam, que querem nos barrar, nos parar,
para fazer a vontade de Deus, de estar no centro da vontade de Deus. Amém, amados? Eu escrevi aqui, né, peguei da letra de um cantor, fala assim que rios de novidades estão transbordando. Rios de novidades estão transbordando a nosso respeito. Esta é a fé que nós temos que crer. Mesmo que ainda a circunstância se levante, amados, nós temos que crer que rios de novidades estão transbordando a nosso respeito. Amém, amados? Aleluia. Então, creia que você é provisão de Deus para as pessoas. Creia que em ti há um poder sobrenatural para transformar vidas, para alcançar pessoas. Amém, amados? Aleluia. Glória a Deus. Obrigado pela... Amém. Então, coloque de pé.